Pinduca, Jorlan, Caramelo e Itinho fizeram várias observações sobre o cenário da categoria Open do Brasil. Comentaram a vitória do Cris Figueiredo e muito mais. Confira, já deixe seu like e inscreva-se no canal. A palavra isso. Condicionamento já me faz puxar o outro atleta que a gente tem que falar dele agora aqui, que é o Cris, que pra mim apresentou um condicionamento incrível, né? Posou muito bem, apresentou melhoras, tanto em tamanho, ao meu ver, não sei vocês, a gente vai falar disso agora, né? E também em condicionamento e postura de palco, porque isso que tava faltando também para ele trazer um pouco mais do pró. Daquela coisa pró. Pra chegar no profissional. Né? Pra chegar no profissional. Realmente o que o Cris apresentou dessa vez em volume, que faltava pra ele em todos os campeonatos, inclusive faltou pra ele isso no ano passado. Ele teve uma disputa muito grande com o garoto da Adaptogen, o garoto não, né? O Carlos André, grande pra caramba. Enorme. O Carlos André tinha uma linha de cintura melhor do que a dele. O Cris Figueiredo, no conjunto de perna, principalmente no posterior, atropelou. Certo? Foi merecido? Foi. O que ele tem que fazer agora? Ele tem que corrigir a expansão abdominal dele, cara. Tá muito distendido. Ele falou, porque eu tô mais pesado. Começa a treinar mais o vácuo, começa a usar cinta e começa a se policiar. Isso. Os atletas estão deixando, cara, olha lá. Os atletas estão deixando o abdômen distendido durante o dia inteiro. Depois, quando chega em cima do palco, não treinaram, estão ofegantes em cima do palco e não conseguem segurar. Sim. É péssimo isso. Não foi só ele ali no overall. Não foi só ele ali no overall. Mereceu pelo volume, mereceu pela condição. Ele nunca chegou nessa condição. Merecido. Posterior de coxa dele atropelou o Carlos. Mas ele tem que começar a segurar esse abdômen aí. Ele não tem a linha mais bonita. Ele tem uma desproporção entre o tamanho da perna, o comprimento da perna e o comprimento do tronco. O tronco é maior do que as pernas. Isso daí, cara, desfavorece mais ainda o abdômen. É. Ele tem que tomar muito cuidado com isso. Mas aí, é um novo pro. E é um garoto novo, não é um cara... Alguém sabe quanto ele pesou nesse show? Perto de 120. Meu Deus. Os caras que estavam na pesada, todos eles pesaram acima de 110 quilos. Todos que disputaram a categoria pesada. Então, olhando isso, eu vou dar agora a minha opinião de atleta, tá? Eu já vejo ele indo para uma carreira profissional ou mantendo esse peso, melhorando muito a qualidade, ou dropando para 115, 114 ou 13. Por quê? Balança, galera, não ganha show. Então, fisiculturismo é um esporte de ilusão. É muito mais do que você parece ser do que você realmente apresenta em cima da balança ou de camisa. Eu já vi atletas de camisa, de roupa, sem aspecto nenhum. E tirar a roupa, aquecer e se transformar no monstro. Pinduca já viu vários. E Tio também já deve se ter deparado com vários. Caramelo, idem. Então, assim, qual é o... Não vou falar mal em si, mas da categoria pesada, quando se fala do pesado, é o cara querer estar pesado. Foi uma coisa que o Stefan falou comigo lá, o coach do Breno, que esse é o game mental que o atleta passa na reta final, que começa... Quando ele passa a dropar o peso de 112, 11, ele já começa a cair em desespero. Começa a ficar muito desesperado porque ele se sente leve comparado aos demais. Só que isso pode sacrificar o brilho do esporte, que é o condicionamento. Então não adianta o atleta ser grande, mas pecar em condição. E isso no pro vai fazer uma diferença enorme para ele que está começando agora. O que vocês acham disso? Eu vou falar um negócio aqui rapidinho. Os caras que não pegaram o pro agora, aqueles atletas ali, o Derek, o garoto do Rio de Janeiro, que não pegaram o pro agora, são os caras que vão chegar batendo no Olímpia. Porque no Olímpia são 3 procards. Então, vamos chegar... Os caras chegaram muito próximos. Mas ainda tem gente pra ir pro Olímpia que eu sei que não foi pra ir. Então, assim... Tem gente guardando as armas, né? Eles vão ganhar. Ainda tem isso? Tem gente boa pra ir buscar o Procard no Olímpia. Que não foi pro Master Contest Brasil, para poder tá ir pro esperando ir pro Olímpia. Sabe, eu olho isso tudo e fico muito feliz, porque tá muito mais do que claro a evolução da categoria Open no Brasil. Sim. Então, os atletas acima de 102 quilos, amadores, estão todos já com um pé no profissional, estão chegando próximo de se tornarem profissionais.
Você fala de 120 quilos no palco, o Jorlan fala isso porque na década de 90, um Mr. Olímpia, depois até Phil Heath, era Mr. Olímpia com 114, 115 quilos. Isso. Entende? Você teve um Coleman com 124 quilos ganhando um Olímpia. Mas era um Coleman que era acima da média do próprio Olímpia, né? Como o Kevin Levrone disse, ele é o cara que está acima de todos nós. Ele aqui em cima e 9 caras depois, os 10 melhores do mundo. O peso é muito subjetivo, só ver caras subjetivo, como com o certeza. Jaworski. Sim. Só peso não significa nada. E reforçando o que você falou do old school, quero lembrar que já que o meu papel é o old school nesse programa, lembrar o velho e bom Wilson Santos, Sim, que quando subia na balança, ele pesava 76, 77 quilos, com 48 de braço. Entendeu? Então a relação peso e volume muscular era absurda, né? Cintura fina. Então é isso que a gente precisa que volte a ter na categoria pesada. Ela cresceu de uma forma nos últimos 10 anos, principalmente por volume, tanto que Big Ramy foi Mr. Olímpia, né? Sem linha, mas muito grande, foi. Então isso forçou muitos atletas a pensarem: cara, se eu não ficar grande, eu não tenho a menor chance. Porém, isso está acontecendo já no próprio amador, porque todos estão, como o Caramelo disse, todo mundo estava acima de 110 quilos. Sim. Né? Isso no amador. Então você já vê que se o profissional começa a cair para 113, 111, 110, 109, o cara entra em pânico, os amadores já estão entrando nesse pânico. Isso que me dá medo, porque é a carreira deles pela frente que tá em jogo. Mas eles só precisam entender, tudo bem, porque as postagens na internet fazem a mente das pessoas entrar em pânico. Sim. Você vê um Dauda com 145 quilos, vê o William Martins com mais de 150 quilos. Então, isso realmente pode apavorar alguns atletas. Mas aí eu vou ter que o que você está querendo ressaltar, não tenha medo de peso. Aí eu vou ter que ressaltar o Chauclarida que ganhou do Sérgio Oliva Júnior, que ficou com a cara de tacho danada quando viu perder para um menino de 1,50 de altura, de 80 quilos, na categoria Open. É volume muscular que interessa. Então, quando a gente começar a botar na mesa que o bodybuilder em si, ele é uma proporção do tamanho e volume de si mesmo, muita coisa vai cair por terra. O próprio Fabrício Moreira aqui no Brasil, com 79 quilos, ganhou por James Bond com 122. Eu vi, eu tava lá. Isso. Né? Eu tava lá. Isso mesmo. E só pra gente dar continuidade aqui, que teve mais conquista de Procard, que foi uma querida que é do time, né? Sim, do Itinho, Adaptogen. da Adaptogen.